Muito bem, meus amigos, o Brasil hoje amanheceu de cara nova. Eleição, então, em todos os municípios do nosso país, à exceção do Distrito Federal, que Brasília não tem prefeito, tem logo governador. E também lá de Fernando de Noronha, porque Fernando de Noronha é um distrito de governo, e quem lá, o governador nomeia o seu prefeito, então não tem eleição. O resto, pelo Brasil afora, nós então vimos a beleza das eleições. Foi uma eleição bonita, e a gente tem que dar os parabéns à ministra Carmen Lúcia, que ela passou para nós uma tranquilidade muito grande, e ela também disse que realmente a nossa campanha eleitoral pode-se dizer que tenha sido serena. Para que vocês tenham uma ideia, eu achei até interessante, é que nós vimos que teve um número recorde de prefeitas nesta eleição. 80 anos depois de conquistar o direito ao voto, em 1932, as brasileiras se consolidam como concorrentes competitivas na disputa para cargos eletivos do Executivo. Quer dizer, não estou dizendo de candidatas a vereadores, estou dizendo de cargos executivos, né? Chegando, então, foi a vez que nós tivemos mais prefeitas eleitas. E segundo o jornal Folha de São Paulo, o balanço das eleições nas cidades que já elegeram seus novos prefeitos mostram que em 621 cidades, né, mulheres vão comandar a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Elas representam 11,37% dos prefeitos já eleitos no Brasil, que já são 5.463 prefeitos eleitos. Por quê? Por que eu não digo o número exato de 5.654 municípios que temos no nosso país? É porque tem segundo turno em muitos deles e que nós só vamos saber quando tiver após, portanto, o segundo turno. Se vocês tiverem prestado atenção, meus amigos, eleição às 8h10 da noite, nós já sabíamos todos os prefeitos de capitais e todas as urnas já estavam nesse país afora, inclusive do norte do país, que tem uma diferença de fuso horário, já estavam, então, todas dando para nós o número de candidatos. Apenas este ano as mulheres têm mais força no interior do que nas capitais, e entre as 9 capitais que já decidiram sua eleição, apenas uma será governada por uma mulher. Olha, em apenas 9 capitais resolveram tudo no primeiro turno, o resto vai para o segundo. Agora, em Boa Vista, que é a capital de Roraima, a PMDBista Tereza Jucá, ela está, portanto, ela ganhou a eleição, e ainda de acordo com Folha de São Paulo, no segundo turno entre as capitais, temos apenas a senadora Vanessa Graciotin, que é do PCdoB, que concorre lá em Manaus, indo para o segundo turno, está concorrendo contra o Arthur Virgílio, que é do PSDB. E é um grande, ele ficou em primeiro lugar, ele ficou bem à frente dela, mas de qualquer maneira não conseguiu vencer com o primeiro turno. Então tem que ser 50% mais um para votar, né? Agora, eu achei interessante que aqui no nosso estado mostrou que nem sempre quem tem mais dinheiro ganha. Temos dois secretários, um da Fazenda de Salvador e o outro secretário da Fazenda do governo Wagner. Nenhum dos dois conseguiram se eleger. Os dois secretários disputaram prefeituras baianas para comandar os municípios onde disputaram pleito. Em Itajibá, o ex-titular da Fazenda de Soteropolitana, quer dizer, ex-titular ali de Salvador, que é o Flávio Matos, que é do PT do B, ficou em segundo lugar na disputa para a prefeitura de Itajibá.
obteve 38,59% dos votos válidos. E já o secretário estadual da Fazenda, o Carlos Martins, que é do PT, né, teve um desempenho ainda pior lá em Candeias, né, que é o do lado direito do seu vídeo. Ele ficou em terceiro lugar em Candeias, com 16,86% dos votos válidos. O pleito foi vencido na cidade pelo PMDBista Sargento Francisco, com 40,5% dos votos. E pior, entrando em rota de colisão com a presidência do PMDB do estado da Bahia. Ele foi até o fim e está aí dando de presente ao PMDB da Bahia a eleição dele. PMDB, nem o partido dele estava acreditando e, no entanto, o Sargento Francisco ganhou. Outra coisa, valores de Salvador, a renovação da Câmara teve em torno de 51% em Salvador. Já imaginou? Vamos verificar que Salvador, aliás, passou até, foi 51, alguma coisa por cento quando fazem as contas. Ele perdeu, lá foram derrotados nomes valorosos, como a vereadora Evânia Galvão, doutor Pitangueira, mais o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, que é o Pedro Godinho, mas ganhou nomes, por exemplo, Valdir Pires foi eleito, Edivaldo Brito foi eleito, a médica Fabiola Mansur foi também eleita. Então, outros nomes foram entrando, mas teve a renovação. E a renovação melhora a qualidade de representação da cidade, né? Como aqui em Camaçari também teve uma grande renovação. Vocês imaginam que da quantidade de vereadores, que da lista que temos, que são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, eu só contei para ver se eu tinha todos os nomes aqui. De todos aqueles que eram vereadores, somente vão voltar 5. 5 somente vão voltar. Vai voltar o Elinaldo, o Marcelino, o Theo Ribeiro, o Dilson Magalhães e o Jorge Curvelo. Então, entraram Zé do Pão, Bispo Jair, Falcão, Dudem, Wilton Ferrinho, o Osiel, o doutor Elias Natan, o Jackson do PV, uma única mulher, a professora Patrícia, que é do PT, Gilvan, Otaviano Maia, João da Galinha, Cessé Abreu, Júnior Borges e pastor Neilton. Então, é essa a lista. Agora, o campeão de voto foi o Elinaldo, que é do DEM, que teve 5.545 votos. Zé do Pão ficou em segunda com 3.080. O bispo Jair, com 2.551. Bom, então, é por questão de tempo, mas vai ficar a listinha aqui, para que Humberto possa vir também. O PMDB em todo o Brasil fez 8.000 vereadores, o PSDB fez 5.146 vereadores e o PT fez 5.047 vereadores. Bom, nós vamos pedir para vocês darem uma olhadinha aqui. Eu não sei se é melhor eu ir à frente e depois que eu deixar o programa na mão do Humberto Ellery, vocês, por causa do meu tempo, você aí passa a sua parte das filmagens que nós fizemos durante as eleições. Talvez eu dar a notícia, a gente dê uma carreirinha maior, porque eu vou entrevistar ao vivo um prefeito eleito que quis ser entrevistado pela Rádio Sauípe e queria ser entrevistado por mim, então eu tenho que ir agora à Rádio Sauípe. Bom, dizendo para vocês o que eu tenho que falar aqui com relação à nossa Camaçari. Caetano elege o seu secretário Ademar Delgado. Ademar teve 55.680 votos. Significa 49,42% dos votos a prefeito de Camaçari. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Maurício de Tude teve 48.610 votos. Ele que era o número 19. Então, a diferença de voto entre os dois foi de 7.070 votos. Um número fácil de ter colocado na minha cabeça, 70 a 70. 7.070 votos
foi a distância de Adhemar para Maurício. Os votos que separam Adhemar e Maurício fez falta. E pensar que Zé de Elísio, o 11 do PP, obteve mais do que os votos que faltaram para Maurício de Tude. 60 votinhos a mais. Cadê você, Zé, hein? Te deixaram só, subestimaram o Zé. E o Zé, sozinho, teve 7.130 votos. Faz-me lembrar da natureza. Quando o vento para, as folhas das árvores não mexem. Chega em seguida a ventania, prenúncio da tempestade. Foi o que aconteceu, que eu vi aqui para as oposições. Foi assim. Cheguei até a presenciar apertos de mãos entre aqueles que tinham o botão 19 e os que tinham o botão número 13. Se cumprimentando, muito bem, meu amigo, como vai? Está tudo calmo, está ótimo. Eu sei, eu volto na escola do Natal, depois fui dar um abraço naqueles meus vizinhos, nas pessoas que votam e que a gente sempre se encontra quando está por lá. Tantas pessoas queridas eu pude rever. E presenciei bons papos nas casas das pessoas, nas varandas das casas, aonde estavam ali se confraternizando, 19 com 13. Então, tudo na maior ternura. Pois bem, se isso acontecia, era porque o prefeito Caetano já sabia que a vitória estava contada. O PT não entrega fácil um jogo, não. E Caetano não desejava um embate entre as tropas, não queria nem pensar em um único conflito para não assustar e nem melar o resultado. Parecia tudo tranquilo demais. Aliás, deveria ser sempre assim, não é? A gente poder votar, cada um ter o direito da sua escolha, né? Nada de patrulhamento. Mas isso não ocorre aqui na nossa terra. Até na apuração, nas 50 primeiras sessões, quando eu estava acompanhando, o Maurício ia à frente. Chegou a ter 243 votos à frente de Adhemar Delgado, se não foi mais, mas foi no entorno disso. E quando foi entrando pela urna de número 50, 51, aí começou o Adhemar a escorregar e se distanciar de Maurício. E 7.070 votos foi a diferença, e Adhemar ganhou essa. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 43,15% do eleitorado de Camaçari preferiu o Maurício e 49,42% do eleitorado quis dar o voto para Adhemar Delgado. Adhemar é um homem trancado, tem aquela pose de secretário administrativo, portanto, simpatia gratuita não é o forte de Adhemar. E foi por isso que Caetano, no começo do ano, o fez secretário de Relações Institucionais. Ele saiu daquele que comandava todo o funcionalismo da prefeitura, do administrativo, para colocar como secretário de Relações Institucionais, para ficar mais junto do povo e fazer política para quebrar aquela imagem de sisudez e que todos deveriam passar pela mão dele. Então, estão aí os candidatos e as oposições, então, não se uniram. E ficou, mais uma vez, visto, como dizia Antônio Carlos Magalhães, eu não perco, eu não ganho eleição. As oposições é que não se unem, então agora, vocês veem, ficou este ensinamento até para o dia de hoje. As oposições aqui não conseguiram se unir. E Caetano elegeu seu sucessor. Aquele que no começo todo mundo dizia que nem por hipótese seria eleito. Mas foi. Maurício fez uma campanha bonita, mas morreu na praia. Que tristeza, morreu na praia. Chegou a botar o pé no gabinete do prefeito, mas puxaram a cadeira e não deu para sentar. Senti muito pela sua mãe, Joanice. Senti muito. Ela botou fé no filho, caçula. Ela veio aqui algumas vezes. Ela foi na casa das pessoas. Ela estava angustiada, até preocupada com aquele momento em que as coisas pareciam ter esfriado. A tradição familiar
da família Bacelar Batista, bem que merecia a vitória de Maurício. Mas a ausência de José de Elísio foi o fim do sonho acalentado por muitos anos. Houve erros homéricos. Não vamos culpar o Zé de Elísio. Não vamos. Houve erros iniciais. Agora que tudo passou, todo mundo vai dizer, meu Deus, não devia ter sido assim. Mas foi. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Tem que botar os gatinhos para lamberem os leites. Porque já foi derramado, então para a gente não adianta mais. Houve o já ganhou, desdenharam do Zé, relegaram ao segundo plano. Foi aquele erro crucial. E faltou a união das oposições, né? Faltou os observadores, os analisadores, os estrategistas para equilibrar as ações na campanha do Maurício. Mas foi bom, gente, foi bom, foi muito bom. Porque Adhemar, com o seu PT, sabe que em Camaçari existe oposição. Foi muito voto que se obteve, muito voto, diante daquele que era o candidato da prefeitura, com tudo da prefeitura ao seu bel dispor. Não é verdade? Agora temos uma Camaçari consciente, politizada, equilibrada, e o grupo mauriciano deve passar a página, analisar os fatos e lembrar que seu nome agora é um referencial. Nasceu um jovem político para liderar a oposição do Camaçari de hoje. Se o sonho acabou para alguns, nasceu para os outros. Isto é o show da vida. Mas para os perdedores, aqui vai um lembrete. É de bom alvitre deixar claro que perdeu-se uma batalha, mas não perdeu-se a guerra. A vida continua. O sonho por um ideal ainda persiste diante do sonho maior de se ter uma Camaçari sempre melhor, mais justa, com seus recursos voltados para o povo. O que é do povo, fica aqui para o povo. A política é isso, meus amigos. É como as escolas de samba, que logo que desfilam, ganhando ou perdendo, já pensam no próximo enredo. Temos que acredito que a oposição já começa agora a imaginar o próximo enredo. Virão as próximas eleições. E a partir de agora é pedir a Deus que Adhemar, que sempre se mostrou como um bom administrador, um rapaz honesto, um homem de família bem constituída, isso é que é importante, ele queira afirmar o nome dele e empregar toda a sua capacidade, firmeza e inteligência em prol da nossa terra. Só desejo que Adhemar trate com carinho os funcionários e o cidadão que escolheu o Camaçari para viver, para criar seus filhos e fincar suas raízes. E foi isso que Adhemar fez. Ele veio para cá e aqui ficou. Eu ia até me esquecendo. Desejo a Adhemar sorte, paz e bem e que ele seja feliz. Quanto a nós, do programa Simara Ellery, estaremos de olho e você, ouvinte, que confia em nós, mostraremos o nosso equilíbrio. O que for correto, apontaremos. Se não corresponder, mostraremos os erros e auxiliaremos nos rumos, mas não atacaremos sem responsabilidade e caridade. Que Adhemar Delgado seja feliz em sua administração, para o bem de Camaçari, que sua mulher Edla brilhe ao lado dele. Capacidade e personalidade ela tem. A nova primeira-dama tem um brilho próprio e é só a gente observar. Então, com relação a isso, o Caetano, eu creio que será tão bom como Dilma tem sido. Caetano deu o governo para ele, mas ele terá responsabilidade, porque ele vai zelar pelo nome dele. Nós vamos dar uma paradinha e depois vamos voltar mostrando as tomadas maravilhosas que Tamara conseguiu fazer com Almir, para que vocês possam ver como foi bonita a nossa eleição. Vamos lá. O Graak sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade,
como seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore. Amigos e amigas de Camaçari, programa Simara L, hoje com a programação das eleições. Vamos conversar aqui com eu, Ilai e o Frederico, que é comentarista e também é empresário, e conversarmos sobre as eleições que ocorreram ontem. Agora, antes da gente apresentar o Frederico e a Ilai, que estão aqui do meu lado, eu gostaria logo de chamar uma matéria para nós também observarmos a matéria aí na televisão e em seguida voltar e comentar todo aquilo que ocorreu, as consequências, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, por favor, a matéria do dia de ontem. Camaçari teve um domingo bem agitado. Antes mesmo das 8 da manhã, muitos eleitores já marcavam presença na frente de colégios eleitorais para votar. Dona Joelice foi uma das primeiras a comparecer em sua sessão no Colégio José de Freitas Mascarenhas. Certeza. E agora, depois de já ter efetuado seu voto, como é que está a consciência? Tá tranquila. Esperança de um bom governo. E os melhores, Hoje não é permitido a tão famosa boca de urna, nem o uso de camisetas com fotografias de candidatos. Mas olha só a situação, o estado em que ficam as ruas de Camaçari nos dias das eleições. Segundo o tenente Elivaldo, a movimentação do local estava tranquila e sob controle da polícia. A princípio está tudo transcorrendo com plena normalidade. E as expectativas para o decorrer do dia? Que também seja um clima assim muito tranquilo, muita paz e o povo manifestando, né,
essa grande festa da demografia. Enquanto a polícia fazia a segurança do local, a população exercia o ato de cidadania. Com certeza, temos que vir exercer porque é nossa obrigação, né? Se nós não escolhemos os nossos governantes, quem é que vai escolher? E sem sombra de dúvidas, a maior concentração de eleitores é aqui no bairro da Gleba C, no Colégio Luiz Rogério. A gente vai conversar com alguns deles para saber se eles já votaram. Meninas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Já votaram hoje? Consciente, certinho. E você, levou o que em consideração para realizar o seu voto hoje? Hoje, pessoas que estão trabalhando realmente pelo social e garantimos que vai fazer por Camaçari acontecer. Trabalhando diante também, né, das crianças, dos idosos, então eu votei certo, eu votei consciente. Então essa aí é a resposta dos jovens para Camaçari. Quem escolheu o horário de almoço para votar não enfrentou nenhuma fila nas sessões e a expectativa da população era grande. Estamos aqui observando, está tudo tranquilo, estou notando assim um equilíbrio entre as duas forças que estão polarizando, né, entre Maurício de Tude e Ademar. E aqui, mesmo aqui em frente, aqui em casa, no bairro do Natal, está tudo tranquilo, tudo normal. Eu tenho a expectativa minha é maior ainda, né? Convicta de que realmente seremos vitoriosos. Está calmo, está tranquilo, que eu acabei de dizer a Simara Ellen, está tudo calmo, tranquilo, mas sou convicta que realmente esse ano nós vamos ser vitoriosos. Em nome de Jesus. Jesus está no comando e nós vamos ter essa vitória. Quem trabalhou nas eleições achou o dia bem tranquilo. Aumentado agora de manhã, agora meu dia parou um pouco mais, mas foi bem. E as expectativas é que até o final do dia todo mundo, né? À tarde seja melhor. Agora é hora de almoço, né? O pessoal está almoçando, mas no final da tarde, com certeza. Momento sim, o pessoal está voltando muito rápido por causa do novo sistema e tomara que continue assim, até o fim do turno aí. O clima nas ruas estava efervescente e a disputa prometia ser acirrada entre os candidatos Maurício de Tude e Ademar Delgado. Logo por volta das 8h30 da noite, a cidade já tinha certeza sobre o nome do novo prefeito, com uma diferença de apenas 7.070 votos do segundo colocado. Maurício de Tude teve 43,15% e Ademar foi o escolhido pela população com 49,42% dos votos. E antes do resultado, o candidato do PT já estava convicto da vitória. De muita felicidade, de muita alegria. Nós percorremos o município todo e tínhamos convicção da vitória. Então nós estamos hoje vendo a consagração do povo de Camaçari, um reconhecimento por esse trabalho extraordinário que nós fizemos. E eu sou parte desse projeto, eu não estou no projeto, eu faço parte. Lutei, fiz a minha luta política desde 1973, que eu participo da luta política para construir esse momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje. De forma que eu estou muito feliz e eu tenho certeza que o povo de Camaçari, com a sua inteligência, vai reconhecer esse trabalho, nos eleger. Hoje, ao final da tarde, nós estaremos no braço do povo vitorioso. E o que nós queremos dar em troca é dedicar a nossa vida, como dedicamos à campanha, vamos dedicar ao povo de Camaçari para fazer muito mais. E os 19 vereadores eleitos foram os seguintes: Elinaldo com 5.536 votos, Zé do Pão com 3.068, Bispo Jair 2.547, Falcão 2.412, Wilton de Ferrinho 2.359, Osiel com 2.090, Doutor Elias Natan com 2.079, Marcelino com 2.052, Theo Ribeiro 2.017, Dilson Magalhães 1.951, Jorge Curvelo 1.943, Jackson com 1.767 votos, Professora Patrícia 1.620, Gilvan 1.586, Otaviano Maia 1.584, João da Galinha com 1.484 votos, Cessé de Abreu com 1.448 votos, Júnior Borges com 1.387 votos e Pastor Neilton com 1.375 votos. Vocês viram aí, meus amigos, a alegria da eleição. Inicialmente, Ademar Delgado, que é uma pessoa que, inclusive, trabalhou comigo, é um profissional da melhor qualidade, e, pelo que ele disse e pelo que eu conheço, nós teremos uma grande administração voltada para o povo de Camaçari.
Vimos também os nossos 19 vereadores. Foram poucos os que se reelegeram. Até porque muitos, como por exemplo a Carmen, hoje é vice-prefeita eleita. O Zé de Elísio, que era vereador, deixou de ser, entendeu? E mais alguns aí que concorreram, como por exemplo o que foi vice-prefeito de Zé de Elísio, que é o Kleber Alves. Enfim, a mudança foi muito grande. Uma nova equipe de jovens vereadores que vem aqui com a responsabilidade de cuidar de vocês que estão nos ouvindo, juntamente com a Ademar e a sua vice-prefeita, a Carmen, que também é minha conhecida de muitos anos, vereadora de muitas legislaturas, uma mulher que conhece bem, e espero que também ajudem o Hospital da Mulher, que ela tanto batalhou e batalha, porque é um benefício para a nossa cidade. Mas então estamos aqui agora com os outros nossos aqui convidados que estão aqui. Ilá e Ellery, que eu gostaria que ela se dirigisse, e depois é o... Frederico. Federico, corrigindo. Boa tarde, Camaçari. Se você quiser participar e comentar conosco o que você viu, o que aconteceu aqui nas eleições no dia de ontem, ligue e participe no 3040-2700, manifeste sua opinião, diga qualquer coisa, se gostou, se não gostou. Nós estamos aqui ao lado com o Federico, que veio como comentarista e empresário daqui da cidade de Camaçari, participar e trazer para a gente um pouquinho da avaliação do que aconteceu no dia de ontem. Boa tarde. Boa tarde para vocês, também aos televidentes de Camaçari. Realmente, ontem nós tivemos a possibilidade de ver duas forças, uma força que já estava no governo e uma força de oposição que cresceu. Cresceu na campanha, durante a campanha. Poucas pessoas acreditavam que Maurício de Tude cresceria tanto, e essa eleição de domingo deixou claro que tem uma parcela muito grande da cidade de Camaçari que quer mudança. Tem uma parcela muito substancial, 43% da população de Camaçari quer uma mudança. 49% votou no candidato Ademar do prefeito Caetano, mesmo assim com ânsias de mudanças também. Né? A gente não pode deixar de falar que o Ademar não era o candidato preferido de todo o PT, mas mesmo assim ele conseguiu fazer uma caminhada boa durante a campanha, mostrar, digamos, a cara. Ele precisava ser conhecido na cidade e ele realmente conseguiu isso. Agora, a população de Camaçari mostrou que quer mudanças também. Quem tem 43% na oposição também tem que ser respeitado e tem que ser ouvido. Certo. Não, aqui entrou uma ligação agora e caiu, a telespectadora queria participar. Agora, eu queria lembrar vocês o seguinte, acompanhando o seu comentário, Federico, de fato, a expectativa das pessoas é que venha um governo agora que transforme algumas realidades. Eu acho que o discurso de Ademar, de que vamos manter, não é muito o que a cidade precisa nesse momento. A cidade realmente, como você falou, precisa mudar alguns aspectos, sim. Mesmo esse tendo sido um slogan, que ele não poderia dizer diferente, até porque ele era o candidato do prefeito, mas o povo inspira, sim, uma mudança significativa. Agora, eu queria dizer a vocês a grata satisfação por termos pelo menos uma mulher, que foi a professora Patrícia, né, que foi eleita, mas, gente, somente uma mulher, eu que estou aqui defendendo as mulheres, mais candidatas, né, próxima eleição, vamos ver se a gente consegue igualar, já que o número de eleitores femininos ele é maior do que o número de eleitores masculinos. Telefone? Caiu novamente a ligação. Na hora. Isso. Mas a Ilai está fazendo a colocação. Camaçari sempre teve mulheres como vereadoras, sempre. E é uma tradição. Aqui hoje, até foi uma só, mas já teve épocas de 3, 4, 5 vereadoras. O telefone de novo? Ah, sim. Então, é realmente muito importante que as mulheres se conscientizem. A maioria dos eleitores de Camaçari são mulheres. Vamos votar, nas mulheres? Alô? Boa tarde, doutor Humberto. Boa tarde. Doutor Humberto, eu sou um morador aqui da Glória Valdez. Não vou me identificar porque eu sou um servidor público.
mas as pesquisas vinha dando, assim, sempre, Maurício de Tude, em larga disparada, né? 15, 16% de disparidade em relação ao segundo candidato. Eu pergunto ao senhor, esse instituto que faz essas pesquisas, eles merecem credibilidade ou foi assim, uma questão do público, o povo que conseguiu exatamente reverter esse quadro? Porque na passada dava-se Jacques Wagner lá embaixo, e dava-se Paulo Santos lá em cima, e Jacques Wagner ganhou assim, disparado no primeiro turno. O que você tem falar em relação a esses institutos que divulgam essas pesquisas assim, que são registradas por competentes na justiça eleitoral? O que você tem a dizer em relação a esses institutos? Eu tenho a dizer o seguinte: essas empresas de pesquisa estão a cada dia mais sendo colocadas em xeque. Os casos no Brasil esse ano foram extraordinários, mas e nas eleições anteriores também. No estado do Paraná, o ex-deputado Fruê estava no terceiro lugar e lá embaixo. Ele agora é colado com o primeiro lugar e vão disputar o segundo turno. E as empresas nunca disseram isso. Tem outra ligação. Alô, outra? Alô, pois não? Alô? Bom, eu acho que também se desfez a ligação. Então, essas empresas, são elas que têm que responder. Empresas, elas têm que agir de maneira correta, com a tecnologia correta de identificar a opinião do povo ao longo do tempo, porque realmente, à medida que as propagandas vão aparecendo, que os candidatos se apresentam, que vão mostrando suas plataformas de governo, muita gente vai migrando de um lado para o outro. Isso é normal. Agora, não é normal a empresa fazer isso e querer, com isso, fazer a cabeça do povo. Isso é que está errado e as empresas de pesquisa vão ter que responder. Senão, amanhã vamos acabar com o negócio de pesquisa. Isso, eu vou passar aqui a palavra, inclusive, para Federico agora comentar complementando também. o que Humberto está falando, na verdade, o que nós temos visto nas últimas pesquisas é que o número de indecisos ele é muito alto também. Claro que o número de indecisos define a eleição, mas a pesquisa não mostra realmente essa questão dos indecisos, né? Nas que o televidente se referia, as de Camaçari, que Maurício de Tude aparecia na frente, realmente em todas as que ele apresentou, ele aparecia na frente, tínhamos entre 18% a 19% de indecisos, que é uma porcentagem muito alta, muito alta. E também concordo com você que eu acho que o paradigma agora das empresas de pesquisa, eles estão com a batata quente na mão mesmo, porque eles estão errando feio e, de certa forma, manipulando, né, o eleitor. Quando uma pesquisa sai muito maquiada, o eleitor se sente também desrespeitado. É verdade. Agora, eu queria lembrar a vocês que essas empresas de pesquisas, elas são empresas. Então, mesmo as campanhas, as pesquisas sendo registradas, a gente não sabe até que ponto que elas também se vendem em determinados limites percentuais, como recentemente agora Fernando Henrique Cardoso comentou sobre esse absurdo que foi dito na Rede Globo nas vésperas das eleições, de que teria um triplo empate técnico, né? Quer dizer, isso daí foi uma óbvia manipulação. Como disse, inclusive, que em Salvador, o Pellegrino estaria com 47% na frente, e o ACM Neto atrás. Então, veja que tem muita empresa que, possivelmente, com esse comportamento empresarial, está manipulando, sim, e recebendo alguma coisa aí por trás, para poder, em algum momento, estar induzindo você, leitor. Então, eu vejo, entendeu? Eu sofri isso. Em 92 eu fui candidato a prefeito de Camaçari. Eu e um grupo que o pessoal chamava de pé de chinelo, porque nós não tínhamos recursos, mas corremos as ruas todas de Camaçari fazendo nossa campanha. Faltando 15 dias, ainda era permitido, o prefeito, então, Tude, botou outdoor do candidato dele, Françu, o Françu com 75% e eu com 20%, pequenininho lá no canto. Eu montei uma equipe de pesquisas minha, porque eu trabalhei já em pesquisa. Montei uma minha com o pessoal de Dias d'Ávila, que eram meus amigos, porque Camaçari, Dias d'Ávila já foi distrito de Camaçari, e eu tenho muitos amigos lá.
e esses amigos me ajudavam, porque eles conheciam a comunidade e a comunidade não conhecia eles. Porque você mandar um entrevistador que é conhecido, às vezes a pessoa pensa que ele está interpretando a vontade de alguém. Então, então eu continuo depois a minha explicação. Alô? Alô? Pronto? Quem está falando? Acho que aconteceu novamente algum problema. Então, continuando. E aí, eu ganhei as eleições. E o Ibope? Meu filho foi procurá-lo e ele disse, olha, infelizmente isso acontece, deu uma desculpa amarela, entendeu? Porque não sabia o que dizer. Então, essas empresas de pesquisa, vai chegar um dia que nós todos temos que dizer tudo errado para as empresas de pesquisa, para elas acabarem de desistir e cuidar de outro tipo de pesquisa, e não pesquisa eleitoral, que estão manipulando, inclusive, ontem eu vi alguns comentaristas dizendo que além de manipular, estão cometendo erros na tecnologia a ser aplicada na comunidade. Alô? Boa tarde. Pronto, quem fala? É Célia. Certo, Célia. Queria dar a opinião aí, meu amor. A respeito desses jovens que não sabem como é que está a saúde, transportes de Camaçari, a gente idoso já sabe como é que a gente vive dentro de Camaçari, certo? Com a saúde péssima, tudo péssimo. E os jovens hoje em dia não pensam, só pensam no dinheiro. Eu acredito que houve muito as pessoas se trocando por besteira, por um carro prototipo, por promessas, por boca de urna de R$100, por cada boca de urna. Eu acredito que também isso aí contribuiu para que o 19 não fosse para frente. Olha, eu gostaria de avisar o pessoal o seguinte, nós temos que acabar com esse negócio de boca de urna. Uma forma, eu disse até aqui, mande uma pessoa filmar um cidadão lhe oferecendo boca de urna e gravar e leve, porque se for vereador ou alguma coisa, ele vai ficar dependente, porque se ele for eleito, você vai dizer, olha, tem uma prova aqui contra você. Agora, ou você me arranja um emprego bom na prefeitura, ou então você vai perder seu mandato. E assim, vai acabar com esse negócio desse boca de urna e gente dando dinheiro na última hora. Isso é um crime. Isso é um crime e perde mandato. Então, eu alerto a comunidade para acabar. Hoje, celular, fotografa, filma, grava, faz tudo. Vamos nos proteger? Vamos nos proteger desses caras que fazem esse comportamento errado e mais do que errado, criminoso. Federico, eu queria que você comentasse um pouquinho. Não, primeiro eu queria comentar justamente a primeira fala de Humberto sobre as pesquisas. Na verdade, hoje o eleitor é quem fica com a carga de investigar o seu candidato, né? Então ele tem que procurar as informações do seu candidato. E isso custa tempo, e o tempo é dinheiro. A pessoa tem que pesquisar sobre a história do candidato, sobre o que ele fez, onde trabalhou, e às vezes as pesquisas manipulam realmente o eleitor porque são mais rápidas, são mais eficazes. No caso, eu posso lançar uma pesquisa, falar que o candidato X está na frente, e isso faz com que, está na frente. Direciono, não necessariamente essa pessoa vai escolher esse candidato, mas eu direciono ele a que preste mais atenção em uns do que em outros. E relacionado ao que a televidente ligou agora e falou sobre boca de urna, especialmente uma coisa que nós estávamos conversando antes do programa começar, o sentimento que as pessoas têm do boca de urna é que ele já está institucionalizado, ele já é permitido. Hoje tem gente fazendo boca de urna do lado de um policial, ou fazendo boca de urna na porta da escola, não é mais a 100 metros, 200, 300, ou é numa casa com os portões abertos, tentando falar do candidato. Hoje é diretamente na porta da escola, sem nenhum tipo de problema. Então, hoje, a mão do Estado, que é quem tem que controlar, fiscaliza isso de verdade, ou isso vai continuar como está. E especialmente sujando as ruas, as praças, sujando toda a nossa cidade. Nossa equipe passou lá perto onde tinha essa sujeira toda e disse, Deus queira que não chova, porque se chover, vai entupir todas as bocas de lobo que estão aqui, vai encher de água e ninguém vai poder nem chegar na escola. Lógico, isso é um exagero, mas para mostrar o exagero dessa coisa que, na realidade, se mudar 1%, 2% é muito, porque a maioria das pessoas já vem com a sua decisão no coração. Agora, eu queria fazer 2 comentários aqui para que a gente dê andamento nessa conversa. Um são aqueles vereadores que terão que deixar os seus locais
na Câmara de Vereadores. Quem está saindo é Alfredo. Quem está saindo, Kleber Alves, por ter sido candidato a vice. Zé de Elísio, por ter sido candidato a prefeito. Luísa Maia já não está, porque é deputada. Maria do Carmo, por ter sido eleito vice, está deixando também. Otto não se elegeu, então também está deixando. Paulo Mendes também não ficou. Então, e Araújo, que também saiu. Ou seja, dos 11 candidatos, 7 saíram, dos 11 que já estavam lá na Câmara de Vereadores, e 6 ficaram. Então, realmente, com essas vagas, o número de novatos na Câmara vai ser muito grande esse ano. Outro comentário que eu preciso fazer a vocês... Alô? Alô? Outro comentário que eu preciso fazer com vocês é o seguinte. Na última eleição, nós tínhamos apenas 2 vereadores da oposição no governo. Nesse mandato, a oposição consegue entrar com 8 vereadores. Então, ficaram 11 da bancada do Ademar e 8 da bancada que seria de Zé de Elísio e de Maurício, que foram eleitos e estarão. Então, a gente imagina que, de qualquer maneira, seja uma legislação mais equilibrada para o município de Salvador, ou de Camaçari, né? O que você pensa sobre isso? Eu gostaria de falar, o que eu vejo, entendeu? É que Maurício se credenciou agora a um político com nome bem avaliado em todo o município. 43% da comunidade conhece ele e votou nele. 49% em Ademar. Então, ele, com equilíbrio, pode ser o contraponto da comunidade, por isso que existe um lado e outro, é para nesse contraponto entre um lado e outro, haver, entendeu, a melhor solução, a solução intermediária que ajude a todos os lados. Ademar realmente vai ser um bom prefeito, eu tenho certeza disso, ele tem uma Câmara que pode ajudá-lo e vai ter uma oposição consciente, verdadeira, que vai fiscalizá-lo, através dos vereadores que foram eleitos por aqueles que não eram oposição e agora vão ser oposição ao futuro governo. Federico. Bom, em relação, nós temos, como você mesma falou, 2 momentos diferentes. Um grupo de vereadores experientes que saem e um grupo de novatos, como você falou. Hoje, a Câmara de Vereadores, especialmente nessa nova legislatura, ela vai ter realmente um período de adaptação e de experiência política. Claro que a maioria que o prefeito Ademar terá, facilitará um pouco as coisas. E em relação ao que você colocou dos que não se reelegeram, especialmente eles da base do prefeito Luiz Caetano, análises que nós podemos fazer friamente, seria a seguinte: muitos deles tiveram que se dedicar muito pela campanha de Ademar. Alguns candidatos, inclusive Alfredo, eu acho que foi um dos mais combativos dentro da Câmara, né? Quando já a campanha estava pegando fogo, ele era quem sempre subia na tribuna e defendia a candidatura de Ademar e defendia o prefeito. Então isso gera certo desgaste relacionado ao que nós falamos primeiro. As pessoas queriam mudança, tanto de um quanto de outro. Tem gente que votou em Ademar, mas não quis colocar os mesmos vereadores que lá estavam. Então, realmente, o sentido de mudança se fez presente em todos os âmbitos. Isso. Inclusive na Câmara, como você muito bem disse. A Câmara também mostrou o sentido de mudança que a comunidade quer. Lógico que encaminhou Ademar, que dá uma certa continuidade, mas que ele entenda que ele tem que fazer o governo dele e não copiar o governo de Caetano, que não foi muito bem avaliado. Pelo menos é o que as pesquisas mostram e que a urna, de certa forma, traduziu. Que se não fosse o problema de não ter havido a união das oposições, Caetano não teria ganho. Porque, como disse aqui a Simara, 7.100 votos foi de Zé de Elísio, que cobriam os 7.000 que Ademar teve de frente. Então, esse é o aspecto. Estes são indicadores, indícios, vamos dizer assim, coisas que apontam, principalmente para o Ademar, que o pessoal quer realmente uma mudança muito boa, entendeu? Na maneira de administrar. E ele é um bom administrador, profissional disso, e espero que ele faça isso. Serão 13 novos nomes, né? E ficarão somente 6.
Agora, eu queria só comentar alguns nomes que eram grandes expectativas aqui no nosso município, né? Eu vou pular Paulinho do Som e vou pular Otto da Farmácia, que perderam a eleição, mas o professor Demétrios, porque do PT teve 980 votos, um rapaz que esteve aqui sendo entrevistado pela gente, pela nossa equipe. Foi entrevistado por mim. Um rapaz demonstrou muito preparado, com muito conhecimento da realidade de Camaçari. Camaçari. Fez um trabalho de habitação. Então a gente não esperava... Regularização fundiária de casas, apartamentos, terrenos e tudo, entendeu? Muito bom trabalho de Demétrios. Isso. Bira do sindicato, que também tinha uma expectativa muito grande em cima de Bira e não entrou, teve 834 votos. Antônio da Feira teve 800 votos. Ara Brasil, que também esteve aqui conosco, teve 793 votos. Uma menina que promete muita inteligência, muito carismática. E era uma grande expectativa. Era uma grande expectativa para todos. E será? É questão de tempo. Pedro Bulli, também, que teve 743 votos, que alguns consideravam Pedro como um nome já eleito. É isso, Federico? Bom, você mostrou justamente, você foi nomeando esses candidatos e 90% são do PT. Então isso realmente mostra o que nós estávamos discutindo. Eu acho que muita gente, como aconteceu em Salvador, tem gente que votou em ACM Neto e Ailton 50-150. Disparidades políticas totais. Não tem como votar, é como seria votar na direita e na extrema esquerda. Não tem. Na questão dos vereadores, eu acho que o PT, a coligação, realmente esperava muito mais, talvez, de um puxador de votos que seria Otaviano Maia, claro, que foi onde as fichas do PT foram colocadas em campanha. Muita campanha, muita publicidade, e realmente ele ficou próximo. São 7 votos de diferença entre ele e o Paulinho do Som. Se o Paulinho do Som tivesse tido 8 votos, hoje estaríamos falando que a grande expectativa do PT tivesse ficado fora. Mas a renovação na Câmara se deu também porque o grande, digamos, campeão de votos, que foi o vereador Elinaldo, ele mostrou pela campanha, pelo trabalho que ele vinha fazendo, que o vereador tem que fiscalizar. E isso é o que realmente a população hoje quer. Quer uma Câmara de Vereadores que realmente fiscalize o trabalho do prefeito. Aliás, eu diria que 2 do DEM que foram oposição ao período, nesse último período de Caetano, foi Elinaldo e Jorge Curvelo. Os 2 se reelegeram. E Elinaldo, então, teve votação para ser até, quem sabe, futuramente, um candidato a prefeito. Porque ele tem um carisma todo especial. Teve mais de 5.500 votos. O segundo parece que teve 3.000. Quer dizer, é uma pessoa que se comunica com muita gente e que muita gente gosta dele. Agora, isso é um indicador de um bom político. Saindo da esfera de vereadores, eu queria comentar com vocês que, na minha opinião, quem saiu realmente fortalecido dessa história toda foi o nosso atual prefeito, Luiz Carlos Caetano, porque ele vai encarar uma possibilidade de ser indicado pelo PT ao governo do Estado em 2014. E uma das adversárias políticas dele, que é a Moema Gramacho, saiu como uma grande derrotada das eleições aqui no estado da Bahia. Então, quem seriam os grandes concorrentes de Caetano? Gabriele, Pinheiro, Rui, Gramacho. Então, veja, hoje ele sai dessas eleições tendo feito o sucessor fortalecido, dependendo nesse momento somente de Pelegrino, que vence em Salvador, por dar a ele a possibilidade maior de que o nome dele seja indicado por Jacques Wagner. Diga, Federico. Não, você tocou num tema da reeleição do governador Wagner. E o PT saiu fortalecido dessa eleição na região metropolitana toda. O PT fez o prefeito de São Francisco do Conde, 70% dos votos, fez a prefeita de Madre de Deus, tem o vice na chapa, tem o vice na chapa de Alencar em Simões Filho e fez Dias Dávila aqui no seu município vizinho. Então, o PT sai fortalecido e essa região metropolitana, com certeza, o fortalecido é o prefeito Luiz Caetano. Agora, a eleição de Salvador é crucial nessa caminhada para 2014.
dependendo do que aconteça com o Pellegrino, um dos que acompanhava Pellegrino na votação era o próprio Gabrielli, primeira linha atrás de Pellegrino. Então, as cartas já estão na mesa, Caetano sai muito fortalecido, realmente. Vamos esperar agora o segundo turno, a vitória da conquista, Guilherme está na frente, e esperar o que vai acontecer realmente em Salvador, que isso vai ser a primeira vez, talvez, que o PT tenha realmente a Prefeitura de Salvador nas mãos, né? Não como parte do governo, mas senão como cabeça na Prefeitura. É isso aí, olha, o tempo nosso está se esgotando. Nós temos só 2 minutinhos, né? Da minha parte, eu já vou encerrando aqui, agradecendo a você que votou, que teve o seu comportamento de cidadão, que foi às urnas, né? E torcer para que Adhemar, que sempre foi dito por nós ser um homem competente, e a gente espera, de fato, que Adhemar faça um governo melhor do que Caetano fez na cidade de Camaçari. Exatamente por ele ter uma carreira política, uma carreira dentro da administração pública, uma pessoa que está acostumada com o trabalho diário, rígido e disciplinado. Então, a gente torce para que a cidade receba de braços abertos o que foi escolhido pela própria cidade para estar aqui à frente do nosso governo. Frederico. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa de vocês e também esperar que o futuro prefeito Adhemar, né, o prefeito eleito, realmente tenha chances de mostrar realmente a competência que muitas pessoas, assim como vocês, falam dele, e ele vai ter realmente, nos próximos 2 anos, uma ajuda relativamente boa, né? Que nós acaba uma eleição e entramos no processo de outra. Exatamente. Que é daqui a 2 anos a eleição nacional, onde Dilma é a candidata e vai ser candidata à reeleição, jogará muito dinheiro no PAC 2, muito dinheiro no Minha Casa Minha Vida, e realmente nós vamos ver a competência do prefeito de Camaçari para trazer esses recursos e fazer de Camaçari mas só um minutinho, Frederico, você tocou num assunto que agora me lembrou a situação de Demétrios. Quer dizer, veja, um rapaz que ficou totalmente voltado para a habitação e que não conseguiu um reconhecimento. Então, veja como é difícil, mesmo Dilma vindo com o poderio do PAC, Minha Casa Minha Vida, a população muitas vezes muda rapidamente de opinião e a gente tem que ter cuidado com isso. No caso de Demétrios, eu conheço ele, o professor Demétrios, inclusive a filha dele estuda na minha escola, aqui pertinho daqui, e nós sabemos os votos, como os votos são gerados, com ações e com trabalho. Isso. Essa ação dos terrenos e da posse, tudo, deve ter dado muito resultado para o PT. Às vezes ele não se personifica em alguém. Uhum. É difícil, né? Porque a pessoa eu chego como parte da administração, mas talvez o crédito seja do prefeito. Eu acho que esse trabalho deu muito resultado para o PT, como o Minha Casa Minha Vida deu muito resultado, e como Bolsa Família continua dando resultado, deu para Lula 2 vezes, deu para Dilma e vai continuar dando resultado. Ok. Eu quero agradecer a presença de Frederico, da ILAI, nosso tempo está esgotado, e dizer que amanhã a gente continua comentando e discutindo sobre esse que nós vivemos aqui em Camaçari, tentando inclusive entrevistar o prefeito eleito, aos candidatos a prefeito que não foram eleitos, para todo mundo externar suas opiniões, para dar uma continuidade do aspecto político que nós vivemos no nosso dia a dia. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.